Por vezes nem sempre é um podcast que sai das paredes do Parlamento. Durante 30 minutos, em conversa a solo, ou com convidados, convido a sociedade civil ou os cidadãos a falar sobre os mais variados temas esses que, por vezes, são os nossos maiores desafios diários, mas que nem sempre são ouvidos. Democracia, igualdade, cultura, sustentabilidade, trabalho, coesão territorial e tudo o que estiver na ordem do dia e que, por vezes, faz parte da política e nem sempre chega ao hemiciclo. Hoje, o meu convidado é o Bruno Neto, com 18 anos de trabalho humanitário e de gestão em organizações e projetos de cooperação internacional em 35 países com intervenção de longo termo no Médio Oriente, América Central, Europa, Ásia e com 6 anos de trabalho em saúde pública em África, chefiou diversas missões nos diferentes continentes no setor público, privado e não governamental. Foi distinguido em 2015 pelo Presidente da República Portuguesa com a Ordem Nacional Honorífica da Liberdade com o título de Cavaleiro. No percurso académico foi iniciado no Instituto Politécnico de Beja, destaca-se um programa de educação executiva na Harvard Kennedy School e uma pós-graduação em Project Management in Business na Universidade de Salford de Manchester e Robert Kennedy School de Zurique. Neste momento trabalha a partir de Portugal como consultor e mentor. Bruno, obrigada por teres aceito o meu convite. É um imenso prazer poder falar contigo e seres o meu primeiro convidado neste podcast. Fala-me um pouco desta tua experiência humanitária e internacional e como ser do Tramagal Abrantes, e é um imenso gosto porque, sendo eu eleita pelo Distrito de Santarém, não podia ter começado melhor com um conterrâneo do Distrito. Criaste uma associação de desenvolvimento local que depois te levou para a Jordânia. No fundo, teve esse efeito transformador de uma enorme vontade de tornar países em vias de desenvolvimento mais sustentáveis e no terreno combater a pobreza. Fala-me um pouco dessa tua experiência. Mara, antes de mais, muito obrigado e fico muito contente de ser teu convidado. Já nos conhecemos há alguns anos e eu acho que este respeito mútuo é muito bom e é fundamental quando nós falamos não só de relações pessoais, mas quando falamos também de parcerias ou ligações em que podemos complementar em termos de trabalho. Portanto, obrigado, Mara, por me receberes. Sabes, eu sou um rapaz do Tramagal, eu vivi lá, portanto, até ir para a universidade. Eu demorei algum tempo no ensino secundário, porque eu pensei que o ensino secundário era muito mais importante, então escolhi não sei quantos cursos, porque eu queria mesmo ser uma coisa muito fundamental, e depois fui para Beja. A minha ligação com Lisboa já surge depois, porque eu vim para cá fazer um estágio profissional em Chelas, um estágio curricular em Chelas, mas nunca saí de Portugal até aos meus 25 anos. Eu fui uma vez a Badajoz comprar caramelos, eu não considerei isso a minha primeira experiência internacional, foi ali uma coisa muito residual, mas foi através de Assistos, de uma associação juvenil que criei com outros 29 amigos e amigas, e foi através do associativismo juvenil, da participação, que de repente passámos de projetos locais para projetos internacionais, com pequenos intercâmbios e tudo isso, e eu que já estava muito envolvido tanto em termos políticos, no sentido também relativamente partidário, ainda que eu tenha pertencido pouco tempo a alguns partidos, acabei por estudar desenvolvimento, ou seja, a animação sociocultural, portanto, está muito ligada às questões do desenvolvimento. Na altura havia uma especialização de desenvolvimento comunitário, e eu apaixonei-me por tudo o que tinha a ver com, já que eu venho de uma terra que tem um associativismo incrível, com um passado muito forte, mas com um associativismo, ainda hoje tem cerca de 20 e poucas organizações não governamentais que participam. Então, hoje em dia, quando se fala fazer voluntariado, que isso para mim foi sempre a minha vida toda, porque nós não considerávamos isso voluntariado, considerávamos isso vida. E essa vida depois ficou dentro de coisas chamadas como cidadania ou como voluntariado. E foi essa participação local que depois saltou para uma questão de sorte de eu ir como líder dos jovens portugueses no intercâmbio à Jordânia. E de repente perguntaram-me: Bruno, tu não queres fazer o voluntariado internacional e ficavas aqui na Jordânia? Eu disse: está bem. Então, pronto, foi numa altura que eu já andava à procura de trabalho cá, as coisas não estavam muito fáceis, e eu pensei:
por que não? E então começou essa vida, ou seja, depois da Jordânia, então eu tive 1 ano e meio na Jordânia, depois tentei ser uma pessoa normal e disse assim, Bruno Neto, está na altura, pá, de ir para Portugal e de teres família, e, pá, e depois casei-me, depois vim para cá, casei-me com uma mulher fantástica, palestiniana jordana, que hoje ainda vive cá, é a minha grande amiga, mas depois não consegui aguentar muito, sabes? Eu trabalhei cá 1 ano, estive no Conselho Nacional de Juventude, e depois acabei por... depois não há dinheiro, e depois complicações, e depois pronto, acabei por ir... Acabaste por voltar... E neste caso fui até às Honduras, Nicarágua, El Salvador, e depois voltei outra vez, tentei ser normal outra vez durante 3 anos, fiz muita força para ser uma pessoa dentro dos padrões normais, não é? Daqueles que me tinham sido ensinados, e depois acabei por assumir que a minha vida estava ligada a objetivos um pouco maiores do que o eu, não é? Um bocadinho mais alargados do que pensar exclusivamente a mim, porque a partir do momento, Mara, que tu percebes que aquilo que estás a fazer ajuda a salvar vidas, ajuda a melhorar vidas, mas é qualquer coisa incrível que a partir desse momento tu deixas de pensar em ti tanto como o foco principal, e eu comecei a pensar, ok, o que é que eu posso fazer mais? O que é que tu podes dar? O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu posso dar mais? Por onde é que eu posso pegar? Eu não tinha nada a ver com saúde pública, e vou estudar, vou aprender bastante sobre saúde pública, e tem sido das coisas que eu tenho feito, ou seja, eu estudo imenso, eu adoro conhecer coisas novas, sou um bocado viciado nos ciclos da aprendizagem, e especializei-me um bocado na parte dos sistemas e da construção e desconstrução de sistemas e de melhoria de processos. Então, pronto, foi um bocado por aí. Depois... Tiveste uma experiência, inclusive na Serra Leoa, com o Ébola, sim, não é? Sim. Onde lideraste também um projeto, e eu achei muito curioso uma coisa que tu dizias, que ainda há pouco em off estávamos a falar, que é a questão do território, não é? Nós temos que ir aos sítios para perceber como é que as coisas estão e para podermos de alguma forma liderar com mais conhecimento, porque só o conseguimos fazer se estivermos efetivamente no terreno. Fala-me um bocadinho dessa experiência também. Agora claro. que vivemos em pandemia, uma pandemia completamente diferente, mas tu ao longo da tua experiência de facto já vivenciaste outro tipo de pandemias, e em territórios completamente em vias de desenvolvimento, com poucos recursos. Aliás, tu dizes também, e também achei muito curioso, que a pobreza é uma questão política, não é? Absolutamente. É engraçado porque muitas das coisas têm acontecido, eu não vou dizer por acaso, algumas talvez sejam um bocadinho por acaso, mas é engraçado quando eu abro o site de trabalho internacional, onde eu normalmente vou procurar trabalho, normalmente há sempre qualquer coisa que chama mais, não é? E eu estive na Mongólia e foi daquelas coisas que eu vi Mongólia, vi liderar eu disse, não, isto é para mim. E por acaso foi uma coisa incrível. Sobre a Serra Leoa, eu já tinha trabalhado, eu tinha acabado de trabalhar no Congo, trabalhei em toda a zona dos Grandes Lagos, uma zona também, infelizmente, com guerra. Trabalhei numa cidade que se chama Goma, foi considerada pela National Geographic a cidade mais perigosa do mundo, por questões naturais e por questões não naturais, porque é uma zona de minérios muito ricos, tanto de cobalto e tudo isso, portanto há uma questão humanitária muito grande. E eu lá comecei a contactar com o Ébola, porque já havia Ébola em algumas regiões, portanto, do Congo, e eu passei por todos os procedimentos, porque eu voava sempre para o Ruanda, e o Ruanda era muito rigoroso na questão do controle, porque o Ébola podia ser uma coisa, lá está, é uma pandemia, e então eu entrei em contacto com o Ébola no Congo, conheci os procedimentos todos, comecei a criar planos de segurança, planos de operações já com a questão de lidar com o vírus mortal, e depois acabei por ter um emprego como a liderar uma organização médica internacional. Portanto, eu fui chefiar a missão de uma organização francesa para a Serra Leoa, e pronto, e era trabalhar na melhoria do sistema de saúde com o Ébola. Ou seja, não era só sobre o Ébola, mas e é uma coisa que nós estamos a passar aqui um bocadinho em Portugal, que é
os impactos de uma pandemia em todo o Sistema Nacional de Saúde. Ou seja, nós estamos a falar de reduzem-se consultas, reduzem cirurgias, reduz o acesso ao espaço onde se vai buscar os medicamentos, e nós estamos a trabalhar sobre as questões de HIV, sobre as questões de tuberculose, porque as pessoas deixaram de ir aos hospitais buscar a medicação. E isto acontece aqui, deixaram de ir ter consultas, deixaram de ter acompanhamento, porque as pessoas próprias tinham medo. Exato. É combater o medo, que acaba por ser uma consequência logo direta. Absolutamente. Não é? E depois as outras consequências todas, que certamente nesse tipo de pandemias e de vírus também se passam, não é? Que é as consequências sociais por trás, sobretudo em zonas ainda mais pobres. Absolutamente. E foi muito engraçado, porque foram os serralhoneses que me chamavam, eram eles que eram... E é das coisas que eu mais tenho falado cá, e faz exatamente um ano que eu dei uma entrevista para a SIC Notícias, para a SIC, exatamente sobre isto. Eles pediram a minha opinião sobre as coisas que estavam a acontecer. E foi uma das coisas que eu disse, que eram os meus amigos, os meus colegas de trabalho da Serra Leoa que me diziam: Bruno, não te esqueças de lavar as mãos. Bruno, não te esqueças de desinfetar as mãos. Bruno, não tomaste a temperatura. E portanto, coisas que nós estamos a fazer agora. Eles assumiam, mas com uma forma muito... Certo que o ébola era mais mortal, mas assumiram o papel de: eu sou o primeiro agente de saúde pública e eu sou responsável por mim e pela minha comunidade. E é uma das coisas que eu achei que desde o início, portanto, toda a comunicação da nossa Direção-Geral de Saúde podia ter sido um bocadinho mais por aí. Eu disponibilizei-me várias vezes, portanto, com alguma naturalidade, acabei por não ser chamado para nada, mas porque, lá está, eu acabei por viver 2 ébolas, acabei por trabalhar muito num dos ébolas, trabalhei nos hospitais, eu ia aos hospitais com locais de quarentena, eu podia ter ficado no meu escritório a chefiar a missão. Não, é isso que eu achei interessante, não é? Que é ir exatamente ao local e perceber o que é que se podia mas essa é a minha forma de trabalhar e é a minha forma de ver as coisas. Eu não posso chefiar uma equipa médica, eu não posso chefiar uma equipa de farmacêuticos ou de enfermeiros se eu não souber quais é que são as reais condições de trabalho deles, se eu não conhecer os parceiros locais, se eu não conhecer as pessoas, os próprios clientes, os próprios pacientes. E é isso que para mim é importante, é esta ligação, e é uma das coisas que eu não sou bajulador, Mara, mas é uma das coisas que eu gosto em ti e te respeito bastante, é que tu não deixas estar ligada àquele que é o teu... Tu podias estar só envolvida na parte do Parlamento, mas estás ligada ao desenvolvimento do teu distrito, estás ligada ao desenvolvimento da tua cidade, e isso para mim são coisas fundamentais. É nós nunca perdermos a noção, e deixa-me dizer-te uma coisa, tive uma das minhas grandes mentoras, que é a Helena Cidade Moura, que já não está cá. Eu tive a sorte de ser, eu não vou dizer adotado, porque eu tenho os meus pais sim. Naturalmente, mas ela adotou-me aqui em Lisboa, e ela, passámos muito tempo juntos. Ela disse-me uma coisa, que foi: Bruno é lá dos projetos e dessas coisas todas, e ela é a mãe da literacia em Portugal. E ela dizia: Bruno, mas nunca se esqueça de 2 coisas, do bom senso e do senso comum. Faz muita falta, ambos. E ela era, portanto, ela trabalhou bastante com Mário Soares, com António Guterres, era sempre chamada. Sim, era sempre chamada para dar as suas opiniões. E ela dizia, era sempre isso que eu dizia, é que os políticos que nunca se esqueçam do bom senso e do senso comum, porque é fácil nós perdermos nos nossos próprios éteres, não é? E então, pronto, é sempre isso que eu também tenho tido como fundamental nas minhas relações de trabalho, é que eu, por um lado, estudo bastante, conheço bastante, mas nunca perca a noção de que, se eu não conhecer o outro, se eu não conhecer o lado de lá, eu serei um bom profissional. E depois eu, no fim, Mara, acabo por descobrir que o outro sou eu. Exato, e acaba por ser sempre assim, e não há outro. Não há outro. Eu estudei o conceito de alteridade, não é? Em etnologia, e chegamos a um ponto em que, é o outro. Eu digo-te, eu trabalhei com... Os meus avós faziam agricultura de subsistência. Eu trabalhar com um agricultor da Mongólia, trabalhar com um agricultor nas montanhas das Honduras, trabalhar com um agricultor em qualquer dos países da África em que eu estive, é igual a estar com o meu avô. Igual. A relação que nós temos como humanos para cultivar é igual em todo lado.
e curiosamente estamos a voltar novamente a esse conceito, a apostar muito na agricultura familiar, no território de subsistência, ligado à parte das boas práticas ambientais. Portanto, a verdade é que tudo é cíclico, não é? Como não? E lá está, ou seja, os nossos paradigmas de desenvolvimento urbanizaram-se em demasia. No meu entender, as cidades são um erro, ou seja, as grandes cidades são um erro. Desordenadamente podem ser um erro, não é? Para mim são um erro, porque não são sustentáveis. Em termos ecológicos, em termos ambientais, em termos humanos, porque qualquer cidade que eu vá, a cidade é o meta-individualismo. As pessoas... uma vez... Eu sou um bocadinho maluco, Mara. Uma vez eu estava... Mas isso é uma visão que tem muito a ver também com o facto de... Como somos do interior, não é? Sim. E aquela lógica, o Distrito de Santarém, mesmo não sendo interior puro e duro, sim. É uma lógica mais de comunidade. E, portanto, é natural que... Mas nós precisamos de comunidade para sobrevivermos como espécie. E nós esquecemos disso. Nós temos os direitos humanos que surgem numa fase muito complicada em que havia movimentos muito populistas e dentro de um comunitário politicamente dúbio, ou de um lado de umas extremas ou de outras extremas, e os direitos humanos acabaram por ser uma resposta que nos trouxe uma salvaguarda do indivíduo, porque tudo era comunitário, mas era um comunitário, lá está, extremo. Então estes são os nossos paradigmas. Nós vamos de um extremo, depois voltamos atrás. Ao outro extremo. E depois, agora que temos um individualismo tão demarcado em todas as metrópoles, em todas as grandes cidades, começa a haver o retorno, e era uma coisa que eu gostaria de ver ainda mais, com mais condições, para que mais gente pudesse retornar às suas aldeias, às suas vilas, aos seus distritos, e acabasse por ter um território um bocadinho mais equilibrado, e que não seja apenas o desenvolvimento urbano, porque lá está, mesmo que seja muito bem organizado, o equilíbrio nunca pode ser feito, e as condições de vida nunca serão exatamente as mesmas. Deixa-me só dizer-te aquilo que eu estava a pensar. Eu uma vez estava em Paris e eu tinha de fazer exames médicos, tinha que atravessar a cidade, tinha 3 km e tal que eu tinha de fazer, e em vez de ir de transportes, eu disse, vou a pé. Exatamente, conhecer a cidade a pé. Vou conhecer a cidade a pé e vou dizer bom dia a toda a gente. Toda a gente com quem eu me cruzo. Eu depois fiz isso em Zurique, já fiz isso aqui em Lisboa, e por toda a gente que eu pensei, bonjour. Ninguém me cumprimentou sem ser pessoas imigrantes africanos, que depois acabei por falar com eles e perguntar quem é que eram eles e tudo isso. E é engraçado porque têm de ser pessoas que já têm uma base comunitária, para não pensar que eu sou um maluquinho a dizer bom dia às pessoas. E o bom dia, Mara, é uma coisa que para mim é tão básica, é uma coisa tão bonita. Também criar aquela empatia, para além de educação, claro, é criar aquela empatia, claro, que nunca nos devíamos ter desprendido dela. Porque nós não sobrevivemos se estivermos sozinhos, como espécie. Nós vamos acabar por lá está, chegar a um ponto em que nós percebemos que sozinhos não podemos. Então estamos a voltar, lá está, a esta parte dos novos rurais, a esta parte que eu gostava de facto de ver um bocadinho mais, com mais incentivos para que a malta da cidade possa... que, em termos de políticas públicas, há 2 programas, um deles que é o Valorizar o Interior, que neste orçamento até foi reforçado, e o programa Regressar. Portanto, que para a malta que saiu, foi obrigada a emigrar, poder regressar a Portugal. Sim. Portanto, vamos ver se corre bem. Eu tenho muita esperança nisso, porque, tal como tu, eu acredito muito na valorização do interior e acredito muito que só conseguimos ter um país equilibrado se verdadeiramente não houver uma assimetria tão grande entre as grandes cidades gentrificadas e depois o interior despovoado, não é? Absolutamente. Mas olha, há aqui mais 2 coisas, e o nosso tempo daqui um bocadinho está a esgotar, que esta coisa dos 30 minutos já vi que é pouco. Mas há 2 coisas que eu te queria perguntar muito. Tu lideraste um projeto que é o Follow the Women, e como sabes, as áreas de igualdade também nos unem. Como não? Que envolveu a Síria. E uma das perguntas que eu tenho para te fazer é, como é que tu vês a luta pela igualdade nos países do Médio Oriente e esse paralelismo depois com aquilo que numa fase muito mais à frente nós já estamos, mas que ainda não estamos verdadeiramente equilibrados numa perspectiva igualitária no nosso país.
E depois, para comentares, me explicares um bocadinho o que é isto da algoria digital, que eu te ouvi a falar há pouco tempo. Muito bem. Que me parece que é um bocadinho aquilo que nós estamos a viver agora na era da pandemia, não é? Porque de um momento para o outro passamos a viver num quadradinho de Zoom, Claro. A trabalhar, a socializar, tudo da mesma forma e, portanto, a trabalhar com consequências que, a meu ver, no futuro podem ser bastante até desigualitárias. Claro. Para os trabalhadores, com o teletrabalho, que não é bem teletrabalho, não é? É uma espécie de, porque foi imposto. Portanto, eu gostava de perceber qual é a tua opinião sobre Muito estas bem. duas coisas. Muito e bem. como estamos com 9 minutos... 9 minutos, eu vou tentar ser breve. É assim, sobre o Fórum do IMA foi das coisas mais incríveis que eu fiz e em que eu estive envolvido. Curiosamente, teve a participação da Ana Gomes, que ela portanto, ela esteve lá. Portanto, eu acabei por conhecer a Ana Gomes na Jordânia, depois estive com ela no Líbano e na Síria, creio eu que eu também estive com ela na Síria, e foi engraçado porque ela portanto, foi a pessoa que veio representar o Parlamento Europeu, portanto, e foi uma coisa muito gira ter uma portuguesa, uma portuguesa connosco lá. Então, basicamente, 250 mulheres de 40 e tal países, creio eu, isso já foi em 2004, já vão uns anitos, e eu acabei por ser convidado para gerir, para fazer a organização disto tudo. Portanto, eu estava baseado na Jordânia, mas depois tive reuniões na Síria, no Líbano, e foi um projeto muito engraçado, por várias razões. Primeiro, a maior parte, e Mara, isto é uma das coisas que eu aprendi com a minha ex-mulher, com a Chad, porque ela estuda, ela é académica e ela fez estudos feministas aqui em Portugal, e ela estudou muito a questão dos movimentos das mulheres e da resistência, não é? Por um lado, aos colonizadores, por outro lado, dentro de uma sociedade patriarcal e tendencialmente machista. E sem dúvida nenhuma que há uma coisa engraçada, que é a separação das mulheres em questões de educação, em questões de acesso ao público, e a tudo isso foi feita maioritariamente pelo colonizador inglês. Portanto, foi o colonizador inglês que fez com que as escolas fossem separadas, e houve alguma radicalização contra o colonizador, e depois, não quer dizer que eles não fossem machistas ou demasiadamente patriarcais, mas ajudou bastante o colonialismo a fazer com que esta separação fosse de facto efetiva e formal. Aliás, porque dentro até da própria religião muçulmana temos a Aisha, temos bastantes mulheres que tiveram uma preponderância fundamental em toda a história da própria religião. Portanto, entramos aqui dentro dos colonialismos e dentro das resistências e tudo isso, mas sem dúvida nenhuma que há muito a fazer. Há mulheres incríveis, eu conheci mulheres incríveis no Médio Oriente, apaixonei-me por uma delas. Há mulheres incríveis com uma capacidade de resistência e de resiliência incrível, e que lutam todos os dias, lá está, por um lado, sobre a questão, por exemplo, de Israel e Palestina, a questão da resistência sobre o colonizador, mas por outro lado, as próprias resistências internas e lutar por uma sociedade um bocadinho mais igualitária, e com mais possibilidades. Nós tivemos bastante impacto, porque portanto, isto foi uma coisa mundial, tivemos muitos impactos sobre o questionamento de como é que estão as mulheres. Agora pronto, isto é um trabalho que tu sabes que não se faz com um evento. Há eventos, portanto, que são fundamentais, e andarem mulheres de bicicleta a atravessar o Líbano, a Síria e a Jordânia é uma coisa incrível. Mas depois há tudo o resto que tem que ser feito todos os dias e desconstruído todos os dias. Ainda que eu seja uma pessoa com algumas, só às vezes um bocadinho negativista internamente. Só. Mas eu continuo a acreditar que é possível fazer, é possível melhorar, e como tu me conheces um bocadinho, eu sou incansável em tudo o que é aquilo que é a minha comunicação, de eu tentar desconstruir, dar alento e também mostrar o outro lado. Portanto, vamos ver, tenho alguma esperança que a coisa vá melhorando. Sobre a questão das alegorias digitais, isto sem dúvida nenhuma que isto é muito complicado. Ainda agora vinha no carro e as coisas são muito engraçadas.
Ainda agora vinha no carro e estava a ouvir, estava a passar uma música dos Daft Punk, que era o Touch, que é tipo, e é ele a queixar-se, a dizer, tenho saudades do toque. Do toque. E eu vi assim, meu Deus, então esta música assenta perfeitamente na sociedade que nós estamos a viver neste momento. E é uma sociedade que vem, sabes, eu estou a trabalhar neste momento num projeto de inteligência artificial e de como a inteligência artificial pode melhorar tudo o que tem a ver com saúde pública. Isto é através estou a colaborar com uma empresa portuguesa que está a fazer coisas maravilhosas e que quer, de forma gratuita, ou praticamente gratuita, melhorar o Sistema Nacional de Saúde, portanto, que é a 3D Business Hub, e criámos uma coisa chamada Apollo Health. Vou ficar atenta. E queremos muito trabalhar sobre a questão da inteligência artificial e melhorar todos os processos de saúde. Mas isso é aquela parte em que a inteligência artificial é brutalmente importante, que é melhorar a parte humana. Exato. Nós aqui estamos a fazer quase como um trabalho de emergência, porque o nosso contacto humano diminuiu, não é? Diminuiu, E teve que ser por razões de saúde está pública, projetado em ecrãs, está projetado em colunas, não é? E então nós estamos a viver um tempo de emergência humana, no sentido de, ainda por cima, nós somos um povo do toque, somos um povo do abraço, do cumprimento, do dar cá 2 beijinhos, Exato. não é? Ainda que haja países que eu tenho a certeza que estão muito bem com tudo isto, que as distâncias até é o normal, isto para nós em termos mentais, eu falo bastante com os meus pais, falo bastante... Sim, em termos de saúde mental é um impacto fortíssimo. É muito complicado. Portanto, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, que... Nós agora andamos todos a correr, não é? Mas quando isto está a começar neste momento a acalmar, é preciso mesmo muito ter em consideração que temos que cuidar da nossa saúde mental, temos que ter programas de desconfinamento, não só livre, mas programado, de forma que as pessoas possam voltar a uma normalidade e serem ajudadas dentro das suas câmaras municipais, dentro dos seus programas de comunidades, de bairros, de associações. Mais uma vez envolver a comunidade. Absolutamente. Não é? Nós precisamos disso para que as coisas não se façam, e como às vezes acontece, que é tudo à toa. Sim. Não é? Não, uma coisa é certa, terá que ser progressivo. Terá de ser progressivo. Agora, eu não tenho dúvidas que nós voltemos ao nosso normal. Ou seja, na Serra Leoa, que tinha um vírus muito mais mortal, assim que a pandemia acabou, as pessoas muito rapidamente voltaram à vida que tinham. Portanto, eu não tenho dúvidas que nós voltemos praticamente ao sítio onde estávamos. Vamos ter mais cuidados, vamos ter medos, que isto foi também a primeira vez que estamos a viver uma coisa destas. Na Serra Leoa já estavam habituados a viver desgraças, portanto, mais facilmente eles, ok, confinamento, ok, desconfinamento, confinamento, desconfinamento. Aqui, não, aqui vai ser uma coisa que vamos ter que ter programas de reeducação para a cidadania e para a nossa própria saúde pública. Portanto, isto vai precisar de muita energia por parte dos governantes, muita energia por parte dos nossos líderes políticos para conseguirem perceber como é que vamos ajudar as pessoas todas a voltar a um normal ou a um novo normal. E isso é trabalho de todos nós, mas pronto, mas aqui, e como tu disseste há bocado, a pobreza é política. Para mim é porque nós podemos ter recursos, só temos que saber gerir melhor os recursos e haver uma distribuição mais equitativa, e que não haja, uma vez mais, que não haja a celebração da acumulação e a celebração do individualismo, como nós vemos nos grandes exemplos nas televisões e tudo isso. Portanto, é por aí, é ver essa parte, e de quem tem muito dinheiro também perceber que se calhar não precisa assim tanto dinheiro, se calhar. Não é? E por isso é que temos o Bill Gates e a Melinda Gates a fazer ações como, ok, agora vamos ver o que é que podemos fazer pelo mundo. Não, e com exemplos fortíssimos que depois dão também ao resto. Como não? Bruno, estamos quase a terminar, Muito então bem. a minha última pergunta é, o que é que para ti é por vezes, nem sempre? Oh, uau! O que é que para mim é por vezes, nem sempre? Sim. Meu Deus! Podes dizer o que quiseres, não é? Eu sei. Nem sei, eu não sei. É a primeira vez que eu fico sem saber bem o que é que... Tu tens que pensar, isso é uma pergunta muito meta. É muito boa. É muito boa. É a pergunta mais simples, não é disto tudo? Pois é.
Não sei. Sabes, Mara, que... Sabes que para mim tudo tem que ser a parte do negativismo é algo que nem sempre tem de ser. É algo que nós temos de criar resiliências, temos de criar formas de resistir e de sermos resilientes para as coisas. Portanto, nem sempre temos de nos perdermos dentro dos nossos próprios inuendos, mas temos de saber resistir e dar a oportunidade e tentarmos ser felizes. Porque essa é a parte do sempre, não é? Tentar ser felizes. Sim. E essa é a parte de nós tentarmos, temos mesmo de tentar procurar isso, porque nós trabalhamos, nós estamos a viver mundos abstratos, porque tu vais para o trabalho, tu não, mas tu vais para o trabalho e tu não sabes o que é que tu estás a fazer, tu não vês a grande, o chamado big picture, não é? Tu vais trabalhar 8 horas numa fábrica, vais trabalhar 8 horas no campo, tu vais fazer coisas, mas tu não percebes os impactos que nós enquanto trabalhadores temos para o país, para a região, para o mundo. E já que temos um trabalho tão abstrato, muitas das vezes, não é abstrato, é bem real, mas é abstrato no sentido dos impactos. É nós percebermos que nós temos um impacto pelas coisas que nós fazemos, pelas coisas que nós consumimos, nós temos muito impacto no resto do mundo todo. Portanto, é procurarmos a felicidade e a simplicidade. E essa é a parte dos sempre. Portanto, é por aí. Por um lado resistir, por outro lado não deixar de acreditar que podemos ser felizes e podemos acreditar num mundo melhor. Olha, Bruno, eu contigo acredito num mundo melhor, sem dúvida nenhuma. Obrigada por teres aceito o convite. Mara. Foi um imenso gosto estes 31 minutos de conversa. Muito bem. Obrigada. É sempre bom passar os limites de vez em quando. Exatamente. Obrigado, Mara. Obrigado.